Ao longo da história, alguns estilos de artes marciais chinesas deixaram de ser meras coletâneas de técnicas de combate e atingiram um nível de sistema. Um sistema é um conjunto de elementos interdependentes e necessários que formam um todo organizado com o fim de alcançar determinado objetivo. Para que se tenha a garantia de um aprendizado autêntico, é necessário que o responsável pela transmissão conheça a verdadeira natureza de todos os conteúdos tradicionais do sistema, a fim de que possa transmitir sem alterações. Hai, ação de esticar uma linha, sucessão, relação, conexão, ter ligação com ou estar relacionado com. A palavra Hai é um termo muito versátil e frequentemente usado no idioma chinês, mas seu significado pode variar dependendo do contexto. Essa palavra tem um papel importante na comunicação. Em sua forma mais básica, Hai significa seda, pois trata-se de uma forma simplificada de uma cordinha de seda. Traz a ideia figurada de sistema, conexão, linhagem ou tipo. Ele é frequentemente usado como um sufixo para categorizar coisas em grupos específicos, por exemplo, tipo sanguíneo. Outro exemplo é sistema solar, onde Hai indica um sistema organizado. O ideograma Hai é composto pelo radical Si, que significa fio, e pelo componente Ri, traço diagonal. Sua origem está ligada à ideia de linhagem ou descendência, remetendo a um fio que conecta gerações. Essa noção de continuidade e conexão é refletida em muitos dos seus usos atuais. Por exemplo, para se escrever Sun, neto, coloque-se o ideograma do fio ao lado do ideograma de criança. Tudo vai depender do contexto. A seda muitas vezes era tingida para se confeccionar roupas. Por isso, ideogramas de cores como roxo, verde, vermelho, também trazem a imagem de seda, nesse caso, representando o tecido. Antigamente, documentos importantes eram escritos em seda, e é justamente por isso que o ideograma Zi, papel, também traz a imagem de seda. Tom é um radical, associa a imagem de um fio resistente à ideia de nutrição, ordem. Significa unificar, reunir, controlar ou organizar. Remonta a um caractere que inicialmente representava a ideia de reunir fios de seda em um único grupo para criar um tecido. Com o tempo, a imagem de reunir e organizar evoluiu para abranger um conceito mais amplo de unificação e governo. A forma antiga do radical tom era um pictograma que mostrava um grupo de fios de seda sendo reunidos para formar um tecido. Esse é o conceito fundamental que dá origem a outros significados. A partir da ideia de reunir fios, o radical tom passou a representar a ideia de unificar, controlar ou organizar algo, seja no sentido literal, como reunir fios, ou abstrato, como unificar o reino. Hoje, o radical tom é usado em diversos contextos para expressar a ideia de unificação, organização, controle ou governo. Por exemplo, a palavra tongzi, que significa governar, é formada pelo radical tom e o radical zi, que significa governar, indicando o ato de governar ou controlar algo. Em resumo, a etimologia do radical tom demonstra como a língua chinesa utiliza a visualização e a ideia de reunir ou organizar para expressar conceitos mais amplos e abstratos. Quando Hai e tom são colocados juntos, temos a ideia de sistema, linha familiar, formação genealógica, linhagem, ancestralidade. Para expressar a importância de um sistema de Kung Fu, permite-me destacar o Qingqi Wing Chun Qin Jin Tong. Wing Chun transmitido de maneira correta. O pensamento chinês desde cedo esteve propenso à sistematização, esboçando um sentido que está em ligação direta com o funcionamento do mundo, baseado na união e interdependência das forças opostas Yin e Yang. Na impossibilidade de modelar a evolução natural de uma tendência, já que ela é constantemente mutável, não se restou outra alternativa possível senão trabalhar a variável. Ao invés de construir uma teoria das formas, elaborou-se um sistema das diferenças, em vez de empenhar-se em extrair traços comuns
e que seriam mais ou menos fixos, mais ou menos estáveis. Os chineses visaram inventariar a exploração das possibilidades de uma mudança, a título de se apoiar no potencial da situação, pois o único sistema concebível é o da variável. O sistema Wing Chun é caracterizado por uma listagem integral que captura e ativa toda a eficácia possível através da disposição dos conteúdos tradicionais. São eles: Siu Nin Tao, Chan Qiu, Biu Ji, Moi Fa Jiong, Lu Jin Kun Quan e Pa Chan Tou. Ao insistir sobre a importância das condicionantes, o pensamento chinês apresenta uma visão inédita da eficácia. Não se deve pretender diretamente o efeito desejado, pois isso implica em forçar e o resultado será precário, mas antes fazer com que esse efeito possa decorrer da iniciativa própria, como simples consequência das condições preparadas. O patriarca Moya expressou sua compreensão a respeito do Haiton ao escrever as seguintes palavras: Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Kung Fu que depende de um sistema não é bom Kung Fu. Saiba então que o Wing Chun, enquanto sistema, não lhe confere características de um método ou estilo apenas, mas um sistema onde cada peça está ordenada de maneira funcional e interdependente, onde em certas partes, se houver adulteração ou mudança das peças que o compõem, teremos um funcionamento inadequado, aproveitando-se pouco do potencial do mesmo. Obrigado pelo Runbao na chave runbaopix108@gmail.com.